Depois que Deodoro fez isso, os republicanos ficaram apavorados. Por quê? Eles queriam que Deodoro derrubasse a monarquia. Era isso que eles queriam. Mas Deodoro não queria de jeito nenhum. Inclusive, quando Deodoro pegou as tropas de soldados, que nem soldados de verdade eram cadetes da escola militar, eram 300 estudantes, aspirantes a soldados ainda, não é? Daqueles soldados gritou: "Viva a República!" E Deodoro deu um cala-boca no rapaz. "Fique quieto, você não sabe o que está falando", falou pro menino, não é? Enfim, esse pessoal ficou apavorado, os republicanos, porque Deodoro é que tinha força. Se Deodoro falasse para o exército, para as tropas fazerem, elas iriam cumprir. Mas enquanto Deodoro não falasse, os soldados não seguiriam. Os soldados não iriam obedecer os fazendeiros escravocratas e nem os políticos. Essa é a realidade. Então eles fizeram um estratagema. Eles procuraram iludir o Deodoro, forçar o Deodoro para que o Deodoro proclamasse a República. Então eles se aproveitaram que Deodoro, quando Deodoro foi para os seus aposentos, ele estava doente, estava muito enfermo, certo? E eles usaram, como diz o Dom Bertrand, um estratagema não muito honesto, não muito honroso, não é? O que eles fizeram? Eles chegaram para o Deodoro e falaram assim: "Vocês sabem, Deodoro, quem que o Dom Pedro II nomeou para primeiro-ministro, para presidente do Conselho de Ministros do Brasil?" Deodoro falou: "Quem foi?" Eles disseram: Foi o político gaúcho Silveira Martins. Quando Deodoro viu isso, ele deu um pulo, mas ele ficou possesso, ficou louco, transtornado. Ele falou assim: "Esse não, esse nome por nada nesse mundo. Eu não aceito esse nome como primeiro-ministro." Isso atacou o orgulho do Deodoro. Ele achou que foi um grande desaforo que Dom Pedro II fez para ele. Por que Deodoro odiava tanto o Silveira Martins? Porque quando eles eram jovens, o Deodoro disputou uma namorada com esse Silveira Martins e perdeu. Essa mulher acabou casando com o Silveira Martins e não com o Deodoro. E Deodoro nunca perdoou aquilo. Ele ficou com ódio de morte daquilo. E todo aquele pessoal sabia. Então Deodoro que fez? Não aceita esse primeiro-ministro e que seja proclamada a República. E na verdade, quem o Dom Pedro escolheu para primeiro-ministro, para presidente do Conselho de Ministros, foi o conselheiro Saraiva, que já fazia parte do gabinete. Só que o Deodoro não quis saber, não teve nem humildade, nem inteligência suficiente. Eu considero, falar a verdade, era um burro, praticamente. Não considero um herói. Por que ele confiou nesses políticos, naquele pessoal? Custava-lhe ir até o imperador e perguntar a verdade? Mas nem isso ele fez. Simplesmente, num rompante de emoção, numa imbecilidade, ele proclamou um ato que transformou o Brasil nessa desgraça que está hoje. Toda essa desgraça que nós colhemos no Brasil, essa infelicidade, esse transtorno, essa dificuldade que o povo brasileiro passa hoje, é por culpa do Marechal Deodoro da Fonseca, pela proclamação da República. Quando ele fez isso, os republicanos ficaram felizes da vida, que foi aquela alegria: agora sim temos o poder e podemos transformar o país. Mas eles tinham medo da população, porque eles sabiam que a população amava o imperador. Se a população soubesse o que eles tinham feito, esses caras seriam mortos e linchados pela população. Trataram de pegar o Dom Pedro II e toda a família imperial, embarcar eles na calada da noite, de madrugada, sem que ninguém visse, colocaram no navio rumo à Europa. Quando a população brasileira acordou no outro dia, o imperador não estava mais aqui. Todo mundo ficou transtornado, perdido, ninguém acreditava naquilo. Ninguém acreditava, não teve adesão do povo brasileiro. O povo brasileiro não queria a queda do imperador. Então, se algum professor de história falar para vocês que o povo queria, que teve adesão popular, não teve. Isso foi uma mentira. O povo não aprovou, não ficou contente com isso. Mas a coisa já estava feita, a população não tinha como revidar aquilo. Infelizmente, Dom Pedro II não autorizou aos outros generais leais do exército, ao almirante Tamandaré da Marinha, que repelissem aquela rebelião. Se ele tivesse autorizado, em 15 dias o império já estaria restaurado. Mas Dom Pedro II estava com a diabetes altíssima, não conseguia raciocinar com clareza e também já tinha passado por tantas guerras ao longo da vida dele. E ele não queria mais que sangue brasileiro fosse derramado em seu nome. Isso é uma nobreza de espírito que é difícil para nós, pessoas simples, entender. Mas é uma nobreza que somente Dom Pedro II é adotado disso, não é? Ele esperava, na verdade, no íntimo dele, que Deodoro tivesse a lucidez de consertar a besteira que fez, baixasse em seu orgulho e
acabasse com aquilo. Mas infelizmente Deodoro não tinha o brilhantismo e a evolução espiritual de Dom Pedro II. Ele continuou montado em seu erro e tocou até o fim. Quando Deodoro quis acordar da besteira que fez, que quis trazer Dom Pedro II de volta, o que aconteceu? Derrubaram Deodoro e colocaram Floriano Peixoto no lugar. E hoje estamos aí sofrendo por tudo isso que aconteceu. Hoje, essa republiqueta de bananas que lesa tanto nossa vida. Então, gente, é isso que eu digo para vocês. O problema com a verdade é que a história só é contada pelo lado que vence a guerra. Pensem nisso, tá ok? Um abraço a todos.